Boa tarde. Eu me chamo Natália Piscineira, faço parte do corpo docente aqui da universidade. Atualmente eu atuo no departamento de patologia e trabalho especialmente com os alunos do curso de medicina aqui da universidade. E ao decorrer do tempo a gente vem desenvolvendo algumas atividades dentro das práticas clínicas, dentro do laboratório, e eu recebi esse convite para estar falando hoje, conversando um pouco referente à anamnese, nesse primeiro contato em que a gente tem com esse paciente e fazer a coleta, né, de dados desse paciente, como fazer, de como ter essa conversa, para que a gente possa ter uma melhor tomada de decisão com aquele paciente que vem nos procurar. Então, para que a gente possa iniciar com algumas reflexões em que foram trazidas, né, para que a gente possa dar início para falar sobre esse primeiro contato com o paciente. Então, essa anamnese ela vai te levar à hipótese de diagnóstico nas 70% das vezes. Então, através desse primeiro contato com esse paciente, é que você vai estabelecer um elo ali com aquele paciente que veio à sua procura. Então, vai ser um elo entre essa união da ciência e a arte, para que você possa chegar a uma hipótese diagnóstica para aquele problema que está sendo apresentado. Então, essa anamnese, ela nada mais será do que ser essa memória, né? Que ela não vai ser uma memória que ela não precisa ser linear, mas ela sim é um conjunto das experiências que ocorrem em espaço e tempo diverso, em tempo diverso do presente. Então, é através dessa memória em que é apresentada ali, de acordo com todos os fatos que vão ser apresentados, que vai fazer com que a gente possa chegar a uma hipótese diagnóstica para aquele indivíduo. Então, para que a gente possa, quando dar início a essa conversa, a esse primeiro contato para dar início a essa relação de médico e paciente, então é importante, uma das primeiras da comunicação é essa comunicação que ela é uma comunicação não verbal. Então, no qual se dominam as informações, né, visuais ali. Aquela primeira impressão que vai ser causada entre o médico, aquele profissional que está para atender mediante o paciente. Então, ou seja, é necessário e é muito importante que a gente possa criar esse elo de empatia e esse elo de humanização, ali já desde o início, desde o nosso primeiro contato com o indivíduo. E aí já fica, como agir, o que eu devo dizer para esse indivíduo, como é que eu posso adentrar a essa história desse indivíduo no qual, né, está vindo ali buscar um atendimento. Então, é de suma importância que se crie um ambiente onde o paciente ele possa se expressar livremente, para que a gente consiga fazer, de fato, essa coleta de uma forma exitosa, para que a gente possa desenvolver lá no final um diagnóstico pertinente. Então, a palavra, né, anamnese, ela se origina do grego. Então, ela vem ali de Aristóteles, de Hipócrates, e a semiologia da palavra anamnese, de fato, esse ano ela quer dizer traz de volta, né, recordar. Ela vai trazer e recordar, ela traz, e essa anamnese, ela está relacionada a essa memória. Então, ela trazer de volta, recordar essa memória ali dessa história em que vai ser apresentada. Então, a gente traz de volta ali todos os fatos relacionados à doença daquele paciente. Então, ele vai ser um processo que é relativamente padronizado, com o objetivo de maximizar as informações que vão ser obtidas para gerar um resultado no final. Então, essa anamnese, ela vai ser individual e ela é intransferível,
Então, a gente precisa estabelecer muito bem essa relação com o profissional que está ali e o paciente, com base numa de confiança e numa confidencialidade também. E aí você vai obter esses elementos da história clínica. Então, a gente precisa conhecer os fatores, que são os fatores pessoais, os fatores familiares, os fatores socioepidemiológicos que vão estar relacionados com esse processo de saúde e doença, e obter esses elementos para que possa guiar até mesmo o exame físico, que vai ser após toda essa conversa, após toda essa coleta desses dados, e definir uma estratégia de investigação complementar. Então, nesse atendimento, vai ocorrer um direcionamento, né, desse profissional em função desse entendimento global a respeito daquele paciente, a respeito daquela história que está sendo apresentada. Então, é necessário, por parte do profissional que está aqui para atender, ele precisa entender o que ele vai procurar, como é que ele vai fazer essa coleta de dados para que ele consiga chegar a esse diagnóstico. Então, como a gente não sabe o que a gente vai procurar, então a gente não consegue entender tudo que a gente está achando. Então, se eu não consigo entender o que eu vou, não tenho ideia do que procurar, qualquer achado que vai ser apresentado ali, eu não vou conseguir também fazer essa interpretação. Então, por isso, a gente precisa fazer, integrar esses conhecimentos adquiridos, que a gente adquire ao decorrer da nossa caminhada profissional, dentro da nossa formação, quanto à questão da anatomia, da fisiologia, a questão farmacológica, porque a gente vai precisar também fazer esse apanhado geral de quais medicações estão sendo utilizadas, tanto medicações de uso de medicações adquiridas, ou então de uso de alguns métodos terapêuticos que possam estar sendo usados. É importante observar, ter esse entendimento quanto à questão da epidemiologia, né, da epidemiologia daquele paciente, de onde ele está vindo, quais são os hábitos de vida, como é a alimentação desse paciente. Então, a gente precisa fazer uma integração de todo esse conhecimento em que é adquirido ao decorrer da nossa formação profissional. Então, por parte do profissional, isso não só do médico em si, mas do profissional de saúde que vai estar fazendo esse atendimento, então é necessário que se tenha, né, essa empatia, entender e ser entendido corretamente, entender aquilo que o profissional está falando, entender aquilo que aquele paciente está nos trazendo, tendo esse respeito, em especial, ter essa objetividade, essa sinceridade em fazer tanto essa observação e essa interpretação, né, do que está sendo apresentado, mas, além disso, também o importante é essa precisão e essa acurácia, essa sensibilidade e essa especificidade, para que, assim, a gente consiga fazer, reproduzir, né, todas essas informações e chegue em um determinado diagnóstico ali no final, ou em qual tomada de decisão vai ser feita, referente à questão das solicitações dos exames, a questão dos encaminhamentos que vão ser feitos para esse indivíduo. Então, o primeiro passo é o local. Então, esse local ele precisa tanto prover esse conforto e uma privacidade para aquele indivíduo. Então, precisa ser um ambiente que seja um ambiente tranquilo, né, onde esse indivíduo possa se sentir com esse conforto e ter a privacidade em poder falar e relatar aquilo no qual ele vem apresentando, que vai ser essa história pregressa da doença em si. Ainda assim, essa apresentação do profissional, né, essa apresentação ali, né, como profissional, né, para que possa obter esse consentimento do paciente e fazer essas anotações e comunicações de forma assertiva com aquele indivíduo, para que ele consiga também entender tudo aquilo que vai estar sendo também apresentado pelo profissional de saúde.
Então, para que a gente possa interagir com esse paciente, tem-se 3 técnicas de anamnese. Dessas 3 técnicas, em que muitos são utilizados, nós temos a ativa, a passiva e a mista. Então, quanto à questão dessas técnicas em que vão ser utilizadas com esse paciente, a ativa é aquela onde o profissional vai só ali fazer diversas perguntas e o paciente vai estar mais respondendo. Já a passiva, quando o paciente, o profissional, ele fica mais ali calado e ouve muito mais o paciente. E essa mista é quando a gente tem essa interação de ambas. Quando esse profissional ele faz essas perguntas, que são perguntas assertivas, e um pouco mais na frente eu mostro um pouco sobre isso, quanto à questão dessas perguntas, de não serem perguntas que sejam muito abertas, mas perguntas que sejam objetivas, para gerar respostas também objetivas desses pacientes. Então, é interessante em que tenha, fica muito a critério do profissional em fazer essa coleta desses dados desse indivíduo, mas é interessante em que a gente tenha um cuidado muito grande em não gerar cuidado com o viés que pode ser ali, né, causado. Então, por isso é importante, né, tanto ser ativo quanto profissional em que perguntar e dar o direcionamento para a consulta, mas também ter também a posição passiva, onde você também vai estar ouvindo com mais precisão, com mais cautela que está sendo apresentado. Então, quando a gente fala sobre esses tipos de anamnese, a gente vai estar relacionando como esses sinais e esses sintomas que vão ser apresentados. Então, a gente precisa entender que entre esses sintomas e esses sinais, que vão ocorrer diferenças entre eles. Então, quando a gente pensa, quando a gente fala desses sintomas, então, são sensações subjetivas e anormais que vão ser sentidas pelo paciente, mas elas não são visualizadas pelo profissional. Então, isso são sintomas que esse indivíduo está se apresentando. Quando já se fala em sinais, ele vai estar diretamente relacionado a manifestações objetivas, que vão ser reconhecidas por meio de inspeção, da palpação, por meio do exame físico, que pode ser desenvolvido, então, da escuta, ou então de outros meios ali, para que a gente consiga perceber essas manifestações. Então, a gente precisa ter esse entendimento em que tem essa diferença entre esses sintomas e que também tem a diferença desses sinais. Mas, ainda assim, a gente também pode ter a junção dessas duas, que aí a gente já chama referente à síndrome, que é um conjunto tanto desses sinais e desses sintomas, em que eles podem ocorrer de forma associada, que pode ser ocasionado por causas diferentes, e aí a gente precisa fazer esse reconhecimento de uma síndrome delimitada e um número de possíveis doenças causadoras, né, para desenvolver esses sinais e sintomas ali de forma concomitante. E aí, com isso, faz com que ocorra que facilite esse raciocínio clínico. Então, quanto à atenção a essas descrições na anamnese, a gente precisa ter que todos os sintomas que vão ser referidos ali naquele processo, naquele primeiro contato com o indivíduo, ele deve ser caracterizado com uma relação levando os seguintes pontos. Quanto ao início, para fazer essa caracterização bem detalhada, a época em que esses sintomas surgiram, como foi que eles surgiram, se surgiu de uma forma assintomática, ou seja, foi de uma forma aguda, né? Quais foram os fatores que puderam desencadear ali aquele aparecimento daqueles sintomas e a duração. Então, aí a gente já tem o início do processo de coleta desses dados. O próximo passo é fazer essas características semiológicas, né, desses sintomas. Características essas como a localização, se tem irradiação
né? Se for uma dor, tem uma dor, mas ela tem uma certa irradiação, ela é uma dor no impune, mas acaba que dói também, assim, que os dedos ficarem adormecidos, formigamento. Então, a gente precisa ter essa característica semiológica, quanto a essa questão da localização, se irradia, quanto à intensidade, o relacionamento com função do sistema, né, que possa estar relacionado com o sintoma. E, por fim, né, fazer essa evolução quanto ao comportamento desse sintoma em relação ao tempo, em se há algumas modificações ocorridas e influência desses tratamentos que possam ter sido realizados ao longo do tempo. Então, para que a gente possa iniciar, aqui eu faço elenco alguns elementos referentes dessa anamnese, em que o primeiro deles é essa identificação, em que ali no nosso prontuário a gente coloca como ID, né? A queixa principal, que vai ser ali a abreviação que normalmente a gente coloca como esse QT, a história da doença atual, que vai ser esse HDA desse paciente, a história patológica pregressa, né, que vai ser esse HPT, a história fisiológica, história familiar e a história social e epidemiológica desse paciente, de onde ele veio, como é o convívio, onde mora, qual é a questão de raça, qual é o trabalho que esse paciente desenvolve, se teve viagens ou não. E, por fim, essa revisão desses sinais e sintomas que a gente chama de revisão sistemática. Então, quanto à identificação, o nome, idade, cor, estado civil, naturalidade, nacionalidade, a procedência, né? Então, tanto que é bem importante, tanto o atual e os anteriores, se esse paciente teve alguma alteração de endereço recente, quanto à profissão, o nível de escolaridade, e em alguns casos também é importante também fazer a coleta quanto à questão da religião, tanto atual quanto anteriores também. Quando a gente pensa nessa queixa principal do paciente, é aquela em que levou a procurar essa assistência médica, né, que levou a procurar esse atendimento. Né? Então, ela deve ser feita, deve ser expressa tanto de um modo sumário, de preferência com termos usados pelo paciente, então, fazendo com que a gente tenha, estabeleça essa proximidade ali com aquele indivíduo, né, para que a gente possa estabelecer realmente ali uma relação de confiança com aquele paciente. Então, se esse paciente ele apresenta que tem sentido dor nas costas há 3 dias, então que a gente faça realmente a explica ali de que levaram esses pacientes a crer que ele das dores que ele tem apresentado, não escrever esse paciente que tem apresentado diabetes descompensado, mas realmente escrever ali, ser fiel àquilo que aquele paciente está trazendo realmente. É exatamente para que a gente possa evitar rótulos ali diagnósticos, sem antes ter escutado toda o histórico, né, daquele indivíduo. Então, como dessa queixa principal, então, uma pergunta que é interessante, né, qual foi o motivo que traz aqui hoje, né, qual a razão do senhor ter procurado um atendimento, o que o senhor tem sentido, o que está acontecendo. Então, trazer esse paciente para que ele possa se sentir ali acolhido, né, naquele atendimento humanizado, mostrando aquela importância do profissional que está ali acolhendo, para que ele possa realmente dar essa devolutiva no que ele vem apresentando ao longo dos dias. Então, como história dessa doença atual, né, então a gente procura fazer essa ampliação dessa queixa principal, quais são os sintomas que se relacionam com essa queixa principal, é importante que seja um relato claro, com uma ordem
buscando seguir uma ordem cronológica dos problemas que levaram aquele paciente a procurar o atendimento. O paciente, ele informa, e quem faz essa organização somos nós, o profissional, né? O médico, o enfermeiro, que está fazer aquele atendimento, o outro profissional de saúde, ele faz essa organização ali daquilo que o paciente está trazendo. Então, é importante que constar o modo como esses problemas do paciente eles iniciaram, como é que eles se desenvolveram, né? E os tratamentos, e os sintomas que foram aparecendo e quais foram os tratamentos feitos. E aí é importante, quando a gente fala referente a esses tratamentos, a gente entender essa questão até mesmo de quais medicamentos foram utilizados, quais foram os medicamentos, e também levar em consideração outros tipos de terapia, de tratamento, em que esse indivíduo ele também possa também ter feito a escolha de usar. Então, a história da doença atual, ela é uma das partes mais importantes ali dessa anamnese, né? Porque você vai fazer a ampliação dessa queixa principal, e é quando você vai coletar ali o máximo de dados, né? De como se deu esse problema, de como que eles começaram, de quais foram os tratamentos que foram feitos, quais foram o uso de medicações no qual você fez, quais foram os sintomas que apareceram, a duração. Então, é uma das etapas mais importantes aí da anamnese. Então, por isso a gente faz, né, faz a anotação no início desses sintomas, quais foram os fatores desencadeantes que agravaram e melhoraram esses sintomas ali, no qual ele apresentou, a duração, a intensidade, a periodicidade, as semelhanças e as diferenças com episódios, né, pregressos, quais foram os sintomas associados, a repercussão em outros sistemas, nas condições psicológicas desse paciente, em especial também se foi realizado tratamentos, se já foram realizados alguns tratamentos e se apresentou algum resultado com o tratamento em que foi escolhido por aquele paciente, quanto ao uso de medicações ou algum chá que esse paciente possa ter tomado, que é algo que é bem endêmico da nossa região, quanto à questão de uso de outras medicações, sem ser medicações farmacológicas. Então, é importante que também a gente também faça a coleta desses dados, dessas informações, para que a gente possa realmente fazer tomar como nota de todos dessa história ali, dessa doença atual desse indivíduo. Então, como, por exemplo, quando o quesito de dor, né, saber o início, quando começou, como começou, onde dói, né, fazer essa localização, se tem alguma irradiação, saber se espalha, para onde, por onde, quanto à questão da qualidade, como é essa dor, é inclinação, é encontrada, intensidade dessa dor, né, se essa dor impede de realizar alguma tarefa. E aí a gente faz também a busca de saber se há fatores de melhora ou de piora associado ali para essa dor. Se essa dor é acompanhada de mais algum sintoma, se existe alguma outra coisa em que o senhor faça, em que melhore, ou então que piore. Então, é importante que a gente faça essa ampliação dessa busca, né? E, em especial, também saber, e a duração? Qual é a duração? Em que hora do dia ela é mais forte? Então, tudo isso a gente vai fazendo essa caracterização e, né, busca visualizar como foi que evoluiu essa dor em que esse paciente faz essa queixa, né? Então, durante a anamnese, é importante que a gente possa focar, né, nos fatos e evite os porquês, então, perguntas indutivas aí para esse indivíduo. É importante, em alguns momentos em que haja esse silêncio, mediante algumas questões polêmicas, em especial, também ter essa postura de respeito em determinados momentos, quanto à questão
de choro, de algum sentimento desse paciente, ou até mesmo da intervenção de um familiar, de um acompanhante que esteja com esse indivíduo. Então, tudo isso também é importante que seja levado em consideração ali durante esse processo de coleta dessas informações, né? Essa atitude de silêncio para ouvir as questões que estão sendo colocadas, questões que podem ser questões polêmicas, evitar perguntas indutivas para aquele paciente. Então, isso também é muito importante para que a gente possa fazer essa evolução também. Então, para que a gente faça a finalização dessa história da doença atual, é importante fazer, depois que foi apresentado, fazer um resumo ali para o paciente, avisando que ele pode interromper a qualquer hora, ou completar e corrigir aquilo que nós ouvimos dele e levar logo. Então, você tem apresentado, você me trouxe isso aqui, então fazer, né, esse resumo para esse paciente, né, até mesmo e deixá-lo à vontade para que ele possa complementar ou então fazer a correção, né, de algum dos fatos que foi tomado pelo profissional, para que a gente possa, né, assim, fazer ou finalizar, né, essa história da doença atual. Então, quanto a história patológica pregressa, a gente precisa saber se esse indivíduo apresentou alguns episódios semelhantes, se houveram doenças comuns da infância, como é que foi a questão, quanto a questão de vacinação, de imunização, como é que está a carteira de vacinação. Então, e aí a gente vai fazendo esse apanhado quanto a quadros febris, respiratórios, então neurológicos desse indivíduo, se tem alguma doença cardiovascular, endócrina, então a gente precisa também fazer esse apanhado. Então, com isso a gente faz, né, a relação de eventos e reações adversas às substâncias do uso cotidianos, quanto medicações, quais são as medicações que estão sendo usadas, vitaminas, chás, se teve alguma internação, se foi clínica, se foi uma internação cirúrgica, os procedimentos ambulatoriais que já foram realizados, se houve uso de hemoderivados, se aquele paciente já fez algum transplante, ou então já teve algum traumatismo, então já teve algum procedimento anestésico. Então, tudo isso é importante quando a gente vai fazer essa avaliação, né, dessa história patológica pregressa aí desse indivíduo. É importante também que a gente possa levar, né, em consideração todos esses quadros, em especial esses eventos e essas reações adversas de substâncias que são do uso cotidiano. Então, quanto a essa história patológica pregressa, a gente pode ter doenças comuns que são da infância, que aí a gente precisa ter uma atenção quanto aos imunopreveníveis, quanto à questão das doenças exantemáticas, quanto sarampo, rubéola, quanto coqueluche, hepatite. Então, a gente precisa buscar fazer todo esse acompanhamento referente a essas doenças, né, comuns aí que são da infância. Então, a gente precisa também ter esse olhar aí mais amplo também para fazer a construção dessa história patológica. Né? Quando a gente fala referente a essas doenças febris, né, é importante verificar, fazer essa verificação de exantemas, de endemias, infecções recorrentes, se foram apresentadas infecções recorrentes, doenças sexualmente também transmissíveis, né, que atualmente a gente já chama de infecções sexualmente transmissíveis, como a questão de úlceras, né, de corrimentos. Então, tudo isso também a gente vai avaliando. Aqui eu trago um pouco também quanto a essa questão de fazer a busca ativa de doenças gastrointestinais, doenças urinárias, doenças
quanto doenças hematológicas referentes a anemias, ou então neoplasias hematológicas, a esse apanhado de doenças cardiovasculares e endócrinas, para que a gente possa fazer essas relações. E também essas doenças neurológicas, né? E aí eu trago alguns exemplos aqui, quanto essas neuropatias periféricas, ou então essas neurites, ou então algumas sequelas, e também alguns eventos e reações adversas, né, de substâncias do uso cotidiano. Então, se esse paciente, de repente, apresenta alguma reação adversa quanto ao uso de analgésicos, antibióticos, de antipiréticos, de antihipertensivos, então é importante que, quando se fala dessa história patológica pregressa, em fazer esse apanhado geral. Então, por isso que no início, como eu falei, é quando a gente faz a ampliação desses fatos, para que a gente possa fazer uma avaliação de modo geral, para que a gente consiga chegar ali num diagnóstico final. Tá? Então, quando se pensa, quando a gente passa para a história fisiológica, aí a gente vai precisar entender se teve alguma intercorrência durante a gestação daquele indivíduo. Então, isso em alguns casos de anamnese com determinados tipos de com determinadas faixas etárias do indivíduo, a gente também precisa também fazer essa avaliação quanto ao período gestacional, qual foi o tipo de parto, condições de crescimento, desenvolvimento escolar, como se deu. E aí a gente vem para a época da Granacas, se tratando, né, de meninas, como é que foi esse ciclo menstrual, o início, o término dessa vida sexual, e os tipos de relações, com a questão de parceiros sexuais. Né? Então, quando a gente passa para essa história fisiológica, a gente já precisa ter esse cuidado a mais para que a gente possa pontuar, né, essas intercorrências, né, que podem ter ocorrido pela sua progenitora, né, durante a gestação, né, e entre outras condições também de crescimento e desenvolvimento. Quando passa para essa história familiar, então esse ponto de precisa ser uma pesquisa mais objetiva, que então a gente faz essa busca ali até 2 gerações, né, de ascendentes ou descendentes ali do indivíduo. A gente já faz aquela busca uma busca objetiva quanto aos avós, aos pais, irmãos, cônjuges, filhos, né, se eles apresentam algum desses sintomas também, se tem casos na família. Então, a gente faz a busca não apenas de doenças, mas também de qualquer dado que possa ajudar nesse diagnóstico ali daquele paciente. Então, é preciso e importante, né, se atentar para a procedência familiar e possíveis influências também, quando a gente já faz essa busca referente a essa pesquisa quanto a esse histórico familiar desse indivíduo. Quanto à história social e que é a parte epidemiológica, que é o que, quando a gente vai fazer determinados estudos, a gente acaba usando muito a nível de pesquisa, então é importante que a gente faça, né, essa busca epidemiológica quanto à questão ao uso de drogas, tanto lícitas ou ilícitas, né, se esse paciente ele é tabagista ou não, se faz uso de alguma droga ilícita, então, quanto à questão, aí você vai precisar avaliar o tempo de uso dessa quantidade, desse impacto social, quanto ao hábito sexual desse indivíduo, os padrões alimentares, né, quais são as preferências, quais são os preconceitos alimentares, limitações financeiras, crenças também são importantes serem também tomadas como dados também. Se esse indivíduo desenvolve atividades físicas,
quanto à questão de emprego, se tem essa satisfação no emprego, estrutura e esse ambiente familiar, construção de moradia, se há esse acesso sanitário, né, se há uma área de risco, então viagem nos últimos meses, contatos com doentes ou vetores. Então, quando a gente faz essa busca quanto a essa questão dessas viagens nos últimos meses, e aí a gente avalia, né, a origem, para onde esse paciente foi, para onde ele foi, e esses sintomas, a gente já consegue relacionar com a questão de contato com determinados tipos de vetores. Então, por isso é importante fazer essa história, né, epidemiológica, fazer essa coleta desses dados epidemiológicos aí desse indivíduo, para que a gente possa ir finalizando esse processo de coleta de dados ali desse paciente. Então, quando a gente faz essa avaliação, essa coleta de dados dessa história epidemiológica desse indivíduo, é quando é importante em que entre essa revisão desses sinais e sintomas, que vai ser essa revisão sistemática, né? Então, o que vai ser? Então, essa ausência de evidências não significa uma evidência de ausência. Então, a gente precisa saber o que evidenciar ali no processo de anamnese. Então, essa anamnese ela só é completa se a gente consegue fazer essa revisão sistemática, nessa revisão desses sinais, desses sintomas, e aí é nesse momento que podem surgir outras possibilidades de diagnóstico, além daquelas demandas da história da doença atual, mas é importante observar, né, que são das situações que são concomitantes e os medos que podem suprimir determinadas lembranças, determinados sintomas que foram apresentados. Então, nesse momento dessa revisão sistemática, é que a gente vai fazer essa busca de evidências para que a gente possa chegar numa melhor tomada de decisão com aquele indivíduo. Então, esse processo, essa coleta de anamnese, é um processo que ela é um processo realmente que é delicado e que ele precisa seguir alguns passos, né, para que você possa até chegar a essa revisão desses sinais e sintomas, né, para que a gente possa chegar ali a uma conclusão. Então, quando a gente fala nessa revisão desses sinais e sintomas, ele vai estar relacionado a esses sintomas gerais, então, sintomas gerais, quanto parte de pele, cabelo, olhos, ouvidos, o que envolve, quais foram esses sinais, esses sintomas, se houveram, quais os sintomas que estavam envolvidos, quais os sinais que nós falamos lá no início, quanto à diferença desses sinais e sintomas, né? Ou então, como é que se deu, né, toda essa evolução ali daquele quadro, e aí fazer essa avaliação, né, de uma forma buscando ali evidência. Então, por isso que é importante que faça todas essas coletas e no final a gente faça essa revisão ali sistemática, né, desses sinais e desses sintomas, né, do que foi apresentado ali ao decorrer daquela conversa, daquela coleta de anamnese. Então, quanto a essa relação, aqui eu falo relação médico-paciente, mas nessa relação de profissional de saúde paciente, ela precisa ser baseada nesse profissionalismo, né, que é essa obrigação de ser competente e habilidoso na prática clínica, né, essa necessidade de colocar o bem-estar do paciente acima do seu próprio, né, ali, bem-estar em todo momento, essa paciência, né, de que aquela pessoa que está ali, ela procura um tratamento médico, ela está sofrendo e se encontra em uma posição vulnerável. A gente precisa fazer esse exercício com essa paciência, né, essa compaixão, que o médico, profissional de saúde dele, ele acaba sendo convidado, né, a dividir aquele problema ali que aquele paciente está levando,
E esse consentimento que é essa relação entre o profissional de saúde com o paciente, que vai ser baseado em informações dadas livremente por ambas as partes envolvidas. E esse consentimento ele deve ser dado sem pressão ou forçado ou força de qualquer um dos lados. Então, para que a gente possa desenvolver essa boa relação e estabelecer uma relação de confiança daquele indivíduo, do paciente com aquele profissional, a gente precisa também levar em relação a tudo isso, esse profissionalismo, a paciência, essa compaixão ali, né, com aquele indivíduo que está ali apresentando, que está em um processo, em uma posição um pouco mais vulnerável, de acordo com todas as suas demandas e que está sendo apresentado ali, né, no momento daquela consulta, daquele atendimento. Então, como conclusão referente a essa contra-anamnese que a gente precisa ali para fazer toda essa coleta, né, então, é de suma importância, né, ao fazer toda essa anamnese, todo esse apanhado, toda essa busca cronológica dessa história que é apresentada por esse indivíduo, né, que aí leva toda essa busca e por fim, esse exame físico, mas a obtenção, né, de diagnósticos, né, que tantos podem ser diagnósticos sindrômicos, ou topográficos, ou nosológicos, mas fazer também essa solicitação de exames complementares, uma tomada de decisão quanto à questão de conduta terapêutica daquele indivíduo, quais vão ser os exames complementares, quais são os exames que vão ser necessários para que a gente consiga fechar aquele diagnóstico, quanto a essa conduta, né, quais são as tomadas de decisões que vão ser levadas, vai haver um encaminhamento com uma outra área, esse paciente, o que ele vai precisar fazer a partir daquele atendimento, daquela consulta, né, a partir de toda essa história que foi coletada. Então, para que a gente possa fazer a conclusão dessa anamnese, é importante que a gente possa levar em consideração tudo isso, né, essa obtenção desses diagnósticos, quais são os exames complementares, se vai haver necessidade ou não, e quanto à conduta terapêutica para esse indivíduo. Então, o que a gente precisava estava organizado para que a gente pudesse conversar quanto à questão dessa anamnese, de como é que vai se dar esses passos que vão ser importantes ali para desenvolver toda essa anamnese de uma forma exitosa. Era o que nós tínhamos para conversar quanto do desenvolvimento de toda essa anamnese, para que a gente possa chegar, né, esse exame físico, que já é uma outra parte aí desse processo. Então, fico grata pelo convite, por essa conversa de hoje, quanto a essa parte de suma importância para iniciar os atendimentos. Muito obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite, e aí coloco à disposição, e obrigada e boa tarde.